Vamos lá então. Eu quero passar para você nesse momento uma noção do que são as gerações da programação neurolinguística. Por que isso? Né? Conforme você for estudando, for se aprofundando na PNL, você vai descobrir que existem gerações. Se fala em gerações da PNL. Né? E aí seriam então predominantemente três gerações que a gente tem. Né? Ou seja, a PNL ela teria passado por três fases. Né? O ser humano ele evolui. As necessidades do ser humano também vão evoluindo, vão variando conforme passa o tempo. Né? Então, a gente vai estudar agora quais são basicamente essas três gerações de PNL, com base em quais autores, quem é que desenvolveu elas, enfim. Né? Mas a gente tem que partir do seguinte pensamento. O que é PNL? O que define o que é PNL e o que não é PNL? Basicamente, o que é PNL? Tá? Porque quando a PNL começou, e aí a gente vai ver isso na primeira geração, ela se ocupava muito de processos cognitivos, de mudança pessoal, né? E ela começou a ser estudada basicamente por psicoterapeutas, por pessoas que queriam trabalhar com outras pessoas, tá? Trabalhar gerando mudança, gerando transformação, estudando a mente. Começou aí a PNL, tá? Só que com o passar do tempo, a PNL passou a ser estudada por outras pessoas, né? Por administradores, por líderes, gestores, políticos, professores, médicos. E aí, como a PNL ela traz todo um padrão de pensamento, uma técnica de modelagem, e PNL é basicamente o quê? PNL é modelar as pessoas que têm resultados de excelência, descobrir qual é a estrutura por trás desses resultados e reproduzi-los. Então, esse é o espírito básico que norteia a PNL. Né? E aí, todas essas pessoas dos mais diversos ramos de atuação começaram então a estudar a PNL, entendendo esse processo de modelagem, e aí começaram a aplicar em diversas áreas, em diversos contextos. Né? Então, a PNL começa a se desenvolver e se ramificar. Então hoje você tem aí a PNL aplicada a estudos, né? Como que eu estudo e desenvolvo melhor uma capacidade de aprendizagem, memorização, leitura acelerada. Né? Aí a PNL vai também para liderança. Como é que se atinge uma boa liderança? Como você atinge também metas, objetivos? Como você vive com propósito? Tudo isso a PNL acaba se ocupando e se espraiando. Originalmente ela não começou assim. Ela começou lá na primeira geração, né? Estudando aqueles processos de mudança, né? De fobia, de padrão cognitivo, de hábito. Foi ali, né? Emoções disfuncionais, enfim. E aí ela foi evoluindo. A PNL foi evoluindo para atender as necessidades do ser humano. Então, né, as necessidades que havia predominantemente lá em 1970 não são necessariamente as mesmas que nós temos hoje. Né? O mundo evoluiu. E a PNL ela é flexível. Então, o que engloba a PNL? Né? Já que você vai ver todos esses estudos, todas essas coisas diferentes de PNL. O que engloba a PNL, basicamente, é o padrão de pensamento e a abordagem originária da PNL. Né? É a crença central de que o mapa não é o território, com essa flexibilidade de se analisar tudo à luz desse pensamento. Tá? É a modelagem a partir dos processos neurológicos, ou seja, a partir dos inputs de visão, audição, tato, olfato, paladar, a partir da noção de sistemas representacionais, tá? E a abordagem sempre curiosa e flexível em direção aos fatos, processos e resultados, né? Essa noção de estrutura, experiência, estudo da experiência subjetiva do ser. Então, isso tudo marca a PNL, isso tudo é PNL. Tá? Então a PNL ela vai se espraiando. E agora a gente vai olhar as três gerações da PNL. Então vamos lá. Quais são as gerações da PNL? A primeira geração foi aquela que surgiu lá em 1970, né, com o Richard Bandler e o John Grinder. Eles são os pais da PNL, os caras que desenvolveram isso, realmente, que criaram a PNL. Né? Então, como eu falei para você, ela é focada em processos cognitivos, em mudança. Mudança. Tá? Como que eu mudo o meu ser? Como que eu me transformo? Basicamente é isso. E aí ela começa então com a modelagem.
né, basicamente de 4 psicoterapeutas, né? Milton Erickson, pai da hipnoterapia, Virginia Satir, terapeuta familiar, Fritz Perls, pai da gestalterapia, e Gregory Bateson, que nos traz aí a teoria dos sistemas. Tá? Então, basicamente, Bandler e Grinder, eles estudaram o trabalho dessas pessoas, que eram geniais nas suas áreas, e aí então começaram a aplicar, né, usaram aí a modelagem, né, os primeiros escritos de PNL trazem então os conceitos de metamodelo, depois vem o modelo de Milton, né? Então alguns padrões, né? Quais são os padrões, estruturas que a gente tem aí na PNL de primeira geração? É o metamodelo, noção de sistema representacional, trabalho com submodalidades, pistas de acesso, né, visual, ancoragem, reestruturação em 6 passos, mudança de história pessoal, squash visual, dissociação, gerador de novos comportamentos, metáfora e modelo de Milton. É isso. Então, como você pode ver, a primeira geração ela é totalmente focada no indivíduo, no self, no eu. Né? Essa é a noção da primeira geração. Sou eu, é o indivíduo, é o estudo do indivíduo e como que esse indivíduo pode mudar. Tá bom? Isso é a primeira geração da PNL. Já a segunda, ela surge em 1980, na década de 80. E quem foi então que desenvolveu essa segunda geração? Né? Foram ainda o Bandler e o Grinder, né? O Robert Dilts e o Michael Hall. Foram os principais autores que estudaram a PNL e usaram esses processos de modelagem nessa segunda geração. E aí, a PNL se expande para processos mais amplos. Ela começa a olhar para liderança, para administração e negociação, vendas, educação e saúde. Então a PNL vai se espraiando. Né? Lembra do que eu falei para você? Profissionais de outras áreas começam a estudar a PNL, conhecer, entender todo esse sistema de modelagem e excelência humana para reproduzi-la em outras áreas. Né? E aí ela tem novos processos, linhas temporais, níveis neurológicos, posições perceptuais. Né? E aí também vão se incluindo crenças, valores, metaprogramas. Tudo isso a gente estuda, né? Tudo isso a gente aborda com você, tá? Então, quando alguém perguntar para você, qual é a PNL que você estuda? Terceira geração, tá? Porque a gente já vem trazendo isso. Todos esses itens, tá? Então, quais são alguns padrões aí que tem, né, algumas estruturas, algumas técnicas dessa segunda geração? Os padrões de prestidigitação, psicogeografia, ancoragem espacial, aquele negócio de colocar uma âncora no chão, uma âncora em lugares, né, um meta-espelho, procedimentos para mudanças de crenças, estratégias da genialidade, né, a estratégia Disney é uma, reimprinting, integrações de crenças conflitantes, alinhamento de níveis neurológicos. Tá? Aos pouquinhos a gente vê algumas dessas estruturas e padrões a gente estuda no Practitioner, outras no Master. Tá? E a terceira geração, ela surge já a partir de 1990. E aí, o foco não se limita mais aos processos cognitivos, tá? E aqui ele passa a incluir também a mente somática e a mente do campo. A mente somática ela é focada no corpo. E o campo é o campo, né? É aquilo que a gente entende que parte da seguinte noção. Nós somos seres sistêmicos, tá? Então a gente não olha mais só para o ser. Você é um ser sistêmico e como ser sistêmico você faz parte de um sistema. Então, como que eu abordo esse sistema? Como que eu gero mudanças? Né? E, inclusive, a seguinte ideia. Nós somos parte de um sistema e esse sistema do qual nós fazemos parte também faz parte de outros sistemas. Então, a PNL começa a expandir esse pensamento. Tá? E aí vai ter novos processos, como centramento, inner game, abertura de campo, mudança generativa, energias arquétipicas, jornada do herói, técnicas para promover a inteligência coletiva, né? Até mesmo algumas coisas de xamanismo começam a entrar aqui nessa terceira geração. E tudo é PNL. E por que é PNL? Se a gente está estudando xamanismo e todas essas coisas. É porque é o padrão de pensamento, é a abordagem que se faz a partir da crença de que o mapa não é o território, da modelagem, né? Do sistema neurológico que a gente usa. Então, é essa abordagem central da PNL. Da curiosidade, da experiência subjetiva, né? Então a PNL ela começa a trazer aí a espiritualidade, algumas ideias novas. Não que você vai dizer o seguinte, olha, tal coisa funciona assim, né? Você não vai propagar uma crença espiritual, você vai estudar, sim, qual é o resultado de ter essa crença espiritual na vida de uma pessoa. É um resultado bom ou ruim? E como eu mudo?
Entende? Essa é a abordagem da PNL, inclusive, né, sobre esses aspectos. E aí, né, a PNL vai estudar aqui alguns conhecimentos de autores como Stephen Gilligan, que traz aí a ideia de ser generativo, Richard Moss, né, presença, Eugene Gendlin, Bert Hellinger, Rupert Sheldrake, Timothy Gallwey e a Carol Pearson. Então a PNL se expande muito além daquilo que ela fazia anteriormente. Né? E você vai começar a estudar também o seguinte, as ideias de centramento, sensação de plenitude e bem-estar generalizado, propósito. Tá? São basicamente essas as inclusões que a gente vai ter aí na terceira geração da programação neurolinguística. Então, a PNL, utilizando os padrões de modelagem, começa a trazer, então, estruturas, técnicas, padrões, com base nesses autores, que aí, se você repetir esses padrões, você vai chegar nos mesmos resultados, tá bom? Então, muitas dessas estruturas, principalmente da primeira e segunda geração, a gente vê no nível de practitioner em PNL, né? Algumas você vai ver no nível de Master Practitioner, e a terceira geração também, algumas dessas estruturas aí se traz já no Master Practitioner e outras em alguns workshops eventuais. Tá bom? Então é mais ou menos isso que você deve esperar quando você for ouvir falar em primeira, segunda, terceira geração. Tá? E aqui, né, no Instituto, a gente estuda a terceira geração da PNL, incluindo tudo isso e muito mais.